Oi, gente! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a Gabi, esse é o podcast Isto é Real, onde eu conto histórias reais que vocês me enviam. Então, pegue aquela história que você tem, pode ser aquela história lá do fundo do baú ou pode ser histórias recentes, tá bom? Estou esperando por você. Você pode estar enviando no nosso e-mail, eu vou estar deixando tudo aqui na descrição do episódio, o nosso e-mail, o nosso site, nosso WhatsApp, tá bom? Para você estar enviando para a gente da forma como você preferir. E quando você enviar a sua história, coloque, gente, os nomes reais das pessoas, porque já aconteceu de eu ir mudar o nome e acertar o nome da pessoa, tá? Sem querer. Então pode enviar com os nomes reais, que aí eu vou saber que aquele nome eu não posso utilizar, porque vocês sabem que eu troco os nomes dos envolvidos, né? Para você não ser identificado. Combinado assim? Pode mandar com os nomes reais que eu faço a troca aqui para não acontecer de eu acertar algum nome sem querer. Então, bora lá para a nossa próxima história. Hoje eu vou contar para vocês a história da Andresa. A Andresa se casou, ela tinha 19 anos, bem novinha, né? Eu também me casei com 19 anos, gente. E ela teve 3 filhos. E aí ela ficou 8 anos casada, ali após 8 anos ela se separou e foi viver com os 3 filhos, né? Mãe solo ali cuidando dos filhos, batalhando. A Andresa me falou que ela fazia produtos, sabe aqueles produtos de limpeza, gente, de casa? Ela fazia produtos de limpeza, colocava dentro do carro, ela tinha um Uninho na época, né? Ela colocava as crianças dentro do carro, saía com um porta-mala cheio de produtos, batalhadora, né, gente? E é assim mesmo. Gente, eu sempre, para quem me conhece mais de perto, sabe, né? Eu, às vezes, quando eu estava desempregada, eu sempre arrumava umas bugiganga para vender. As suas coisas não é bugiganga não, tá, Andressa? Mas eu arrumava bugiganga. Tipo assim, ia na loja, comprava bijuteria, passava nas casas para poder vender, era piranha de cabelo, só essas bugigangas assim, colocava dentro de um saco, saía nas casas para vender, tá? Quando a minha filha estava pequena, né, eu fazia isso, porque eu não queria trabalhar fora para poder cuidar dela. Então, para mim não ficar sem dinheiro, né, eu dava meus corre ali. Eu não era separada não, mas eu dava meus corre ali para ter meu próprio dinheirinho. Mas vamos voltar aqui. É porque falando da Andresa, assim, eu lembrei da minha situação. Eu também tinha 19 anos quando eu casei. Aí ela ali na correria, a Andresa ali na correria, ela se separou antes dela casar com esse rapaz que ela ficou casada com ele há 8 anos. Ela tinha namorado um policial. Essa informação vai ser importante mais para frente. Aí ela separou e voltou a ficar com esse policial. A Andresa desenterrando defunto. Só que não durou também não. O relacionamento dela com esse policial também não durou não. Por alguns desgastes assim, os dois acabaram se afastando novamente. E a Andresa tinha uma vizinha, a Dona Teresa, uma ótima vizinha, uma senhora que apoiava ela muito em tudo que ela fazia, sabe? Na criação das crianças, dando conselhos. Ela era doida para poder voltar a estudar, porque depois que ela casou, ela não era formada ainda quando ela casou. E depois que ela casou, o marido dela não deixava mais ela estudar. Ai, sem comentários, né? Não deixava mais ela estudar. Então, ela não formou. Depois que ela separou, ela era doida para poder voltar a estudar, mas ela ficava ali, né, com medo de deixar as crianças e tal. E Dona Teresa sempre ali, dando força para ela. Contrata alguém, Andressa, para ficar com suas crianças, o prazo de você ir para a escola e voltar. Aí depois de muita insistência de Dona Teresa, a Andresa foi e conseguiu alguém para poder ficar ali com as crianças no período da noite. E ela se sentiu muito bem estudando. Ela se sentiu viva, né, gente? Porque ficar só dentro de casa, cuidando de casa, aí sai ali para vender os produtos, olhava as crianças, é desgastante, né? Quem vive isso sabe, é muito desgastante. Aí voltou a socializar, a ver gente, né?
Aí ela estava muito, muito, muito feliz por ter voltado e ela estudava na mesma escola que os filhos de Dona Teresa. E tinha o Rodrigo, que era o filho mais velho de Dona Teresa, que os dois eram da mesma sala, sabe? Isso já tinha passado um bom tempo, né? Ela já estava com 30 anos na época, que ela já tinha ficado 8 anos casada. E já tinha passado um tempinho que ela já tinha separado, ela já estava com 30 anos e esse filho mais velho de Dona Teresa estava com 22. Então, ela estava bem atrasada ali na sala. Mas o Rodrigo também estava, uai. Tava, pensando bem, ele também estava, né, gente? Que ele não tinha formado com 22 anos. Mas deve ter passado também por algumas dificuldades. E eles sempre faziam trabalho juntos e voltavam da escola todo dia. Aí com isso eles foram se aproximando, sabe? E a Andresa começou a gostar de Rodrigo, né? Pela aquela aproximação ali, a menina é sempre mais emocionada, né, gente? Confunde as coisas. E ele não, só que ele gostava de outra menina. Ele gostava da Tânia. E ele fez até voto de castidade para ter a Tânia como esposa. Mas o que aconteceu? A Tânia casou com outro cara. Gente, ele fez todo um processo ali para ter ela, esperou, né? Que ele decidiu esperar ela. Pensa que não, Tânia casando com outro cara. E só que antes de Tânia casar, né? Andresa sempre ficava ali perturbando ele, assediando ele. E ele não cedia, gente. Ele não cedia, isso é muito difícil, né? E ela até brincava assim, tinha na rua que eles pegavam para poder ir para a escola, tinha muitas lanchonetes, né? Aí ela falava assim: vamos comprar um lanche desse aqui e vão entrar no motel só para você conhecer, não vai rolar. Ô, gente, que papinho é esse, Andresa? Conheço esse papinho. Não vai rolar nada, não. Eu juro, não vai rolar nada, não. É só para você conhecer, a gente lancha lá dentro. Ai, que piada. Ela ia avançar nele lá, né? Desespero que ela tava. Apaixonada. Não vai rolar nada, não. Mas ela falou assim, eu falava isso, mas doida que ele quisesse, né? E ele falava assim... Eu não confio em você, não. Chegar lá dentro, você vai me seduzir. Eu tenho medo de cair na sua lábia. Mas é lógico. É lógico. E ela falou assim que toda sexta-feira era o mesmo papo. Eles iam todo dia e voltavam junto, mas na sexta-feira, toda sexta-feira era a mesma conversa, né? Ela chamando ele para poder ir ali pro motel. Aí passou um tempo, né? Aí quem separa? Tânia, a mulher que Rodrigo fez voto de castidade para poder ficar com ela. Só que aí ele não estava esperando ela mais. Ele já tinha arrumado uma namorada, estava esperando no fator casamento, né? Ele ainda não tinha casado, mas aí ele já tinha arrumado namorado naquele tempo, mas não ficou com a Andresa. E vocês acreditam que ela separou e começou a namorar com o Rodrigo? Pois ele conseguiu. Vocês acreditam? Ele não esperou, né? Não decidiu esperar para relacionar intimamente, mas não casou, né? Então ela separou, os dois começaram a namorar e marcaram o casamento. Adivinha quem que Rodrigo chamou para ser madrinha de casamento dele? Ah, não, é sacanagem, gente. É sacanagem. Vamos combinar. Chamou a Andresa para ser madrinha de casamento dele. E na igreja ainda. E vocês acreditam? Ela foi. Ela falou assim, eu fui, eu ia fazer o quê? Fazer o quê? Falar não. Na hora que o padre perguntasse assim, tem alguém aqui contra este casamento? Não sei se é bem assim a frase que ele pergunta, né? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. A Andresa decidiu calar para sempre. Ai, que ranço. Mas, né? Fazer o quê, né, Andresa? Era falar não para ser madrinha, mas a gente tem essa dificuldade do não, né? Que me perturba, eu também tenho dificuldade do não, gente, sofro com isso. Aí seguiu, né? Cada um seguiu o seu caminho, ele casou, ele teve 3 filhos, ele conseguiu. O voto de castidade dele ali não fez efeito, né? Que ele se guardou para ela e não conseguiu, mas
Ele foi honrado depois de um tempo, né? Pelo menos ele conseguiu ficar com a mulher que ele queria. E ficou 15 anos com ela. Ali, depois que eles se casaram, Andresa mudou da região deles ali, mas ela continuava visitando a família. Lembra de Dona Teresa, que era a mãe dele? Que deu maior força para ela e tal. Ela continuou visitando Dona Teresa, né? Porque ela tinha muito carinho por ela. Ela deu muita força para ela no momento que ela mais precisava. Aí, passou o tempo, né? O tempo passou e teve um dia que do nada, gente, ela estava fazendo nada lá na casa dela. Recebeu uma mensagem dele no Instagram perguntando como que estava a vida. Como que tá a vida, Andresa? Como que tá seus filhos? Tá tudo bem? Perguntou se ela estava namorando. Só que ele sabia que ela não estava namorando. Porque teve um dia que ela fez uma chamada de vídeo para a mãe dele, para Dona Teresa, e ele estava perto, ele sabia. Então, ele já entrou em contato sabendo que ela estava solteira, né? Aí ela Falou, não, eu tô solteira. Aí ela falou assim, Mas por que você tá me perguntando isso? e ela nem imaginava a resposta, né? Porque ela lutou tanto para ter ele, e ele respondeu assim, Eu queria te convidar pra gente sair, caso você queira. e a Andresa ficou sem palavras. Ela estava na casa da mãe dela, ela até falou para a mãe dela, e a mãe dela falou assim, Não se envolve não, que vai te dar dor de cabeça. mas bem como a Andresa disse, eu não quis ouvir minha mãe e fui embora, porque ela falou assim que na vida toda dela, ela nunca teve tanta dificuldade para ficar com alguém, nunca levou tanto toco. Ela não ia perder. Às vezes, né, gente, eu imagino assim que às vezes ela nem poderia nem estar mais afim, mas só por causa daquele toco ela ia falar assim, não, foi muita humilhação. Pelo menos uma vez, para mim poder me sentir melhor. E ele foi o único que sempre deu toco nela. Sempre quando ela queria ficar com alguém, ela sempre conseguia. Aí depois os dois conversando ali, ela falou com ele, né? Nossa, eu sempre quis ficar com você, mas você nunca cedeu. Aí ele respondeu assim para ela, Ah, eu tinha vontade sim de ficar com você, só que a minha mãe falava que você namorava um cara que era policial, que se eu namorasse com você, ela ia me deserdar. eu acredito que a mãe ficava com medo ali deles dois se envolver e o policial fazer alguma coisa, né? E nisso, gente, se passaram 22 anos, juntando tudo. Os 15 anos de casado dele, aí passou mais um tempo, depois de um tempo que ele procurou ela. Aí, 22 anos depois, ela conseguiu ficar com ele. Aí ela falou assim que acabou um pouquinho daquela tristeza na alma de ter ganhado tantos nãos dele, né? Não falei com vocês? Que às vezes a gente pode nem estar querendo, né? Só que aquele sintoma assim, de ser rejeitado, dói lá na alma, né? E aí os dois ficaram juntos e ficaram mais de um ano. Os dois ficaram mais de um ano juntos. Ela falou que curtiu bastante, foi muito legal, que foi escondido, tá? Ninguém podia saber, não. Ela falou assim, ninguém imagina que tivemos um caso. Mas não foi caso, os dois estavam solteiros. Quando é solteiro não é caso, é um namorico, né? Aí ela continua solteira, ele também continua solteiro. E às vezes os dois se falam, só que a Andresa mora muito longe, a Andresa mora em outro país. Entendeu? Vamos dizer que a Andresa mora aqui, né? Aqui em Londres. A Andresa mora aqui e ele mora no Brasil. Então, por enquanto, só dá para falar pelo telefone mesmo. Então, os dois às vezes se falam, mata a saudade ali pelo telefone, mas os dois não têm nenhum tipo de relacionamento, nem à distância, não. Ele fala que tem saudade até hoje do que eles viveram, sabe? Então, se voltar, né, Andresa, há uma possibilidade aí de um retorno pro ex, porque a Andresa adora pegar um ex, nunca vi. E ela ficava se sentindo mal, assim, de mentir pra Dona Teresa, né? Porque a Dona Teresa não podia saber. Dona Teresa gostava muito de Andresa, mas ela não podia saber que os dois estavam ficando, porque ela não era a favor por causa do ex-namorado dela, que era policial, sabe?
Porém, ela se sentia mal de mentir pra dona Teresa, mas ia assim mesmo. Nada fazia a Andresa desistir, não. E pra piorar, aí a dona Teresa falou com ela assim, olha, Eu sei que ele tá com alguém, porque parece que ele tá muito feliz, mas ele tá esperando ter certeza primeiro pra poder apresentar pros filhos. gente, contando para a mãe dele, dona Teresa, contando para a própria Andresa isso, sendo que ela era a pessoa. E sabe o que a Andresa falou com ela? Olha, eu quero conhecer ela. Depois vocês me apresentam ela. Quando ela já estiver frequentando a casa de vocês, vocês me apresentam. Ô, gente, Andresa, sua falsa. Era a própria Andresa que estava ficando com ele, gente. E ela falando isso é para acabar, não é? Mas foi isso, gente. A história da Andresa foi essa. A Andresa tem muitas e muitas e muitas histórias para contar pra gente, porque ela mesma fala assim que não foi fácil, que já aprontou demais, já aproveitou muito nessa vida. Mas acabou que ela não foi apresentada nem para os filhos, nem para a mãe, nem para ninguém, porque foi tudo escondido, né? E durou até acabar. Mas foi bom o tempo que passaram juntos. Pelo menos você deu a volta por cima desse toco aí, né, Andresa? Eu vou te falar, viu? Dói, né? Doído, ainda mais pra quem não tá acostumado a levar não, né? Igual você. Mas, gente, eu não sei o que eu faria no lugar dela. Eu não sei se eu pagaria com a mesma moeda. Tipo assim, no passado, você me deu o toco, agora eu te dou o toco. Não sei. Eu teria que estar na situação para mim poder ver o que eu fazia. Se eu ia pagar com a mesma moeda, se eu ia querer ficar para poder, tipo assim, não me sentir rejeitada. Não sei. O que vocês fariam, hein? Depois de 22 anos. Vocês ficariam com um cara que você tentou ficar com ele antes dele casar, que ele estava solteiro e não quis ficar com você? Ou você pagaria com a mesma moeda? Deixa aqui nos comentários para me saber o que vocês fariam no lugar de Andresa. Se vocês fariam igual ela. Ela ficou, né? Eu acho que ela ficou. Eu não perguntei isso pra ela, mas eu acho que ela ficou mais por questão de ego, será? Eu não perguntei se ela ainda tinha vontade de ficar com ele. Mas foi aquele negócio, eu acho que foi mais questão de ego, sabe? Eu acho que foi, gente. O que vocês acham? Tipo assim, porque ela falou comigo assim, eu nunca levei tanto fora igual eu levei desse cara. Né? Não tava acostumada a levar não. Então, vários nãos da mesma pessoa, a gente fica sentido, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. E é sempre muito bom estar aqui compartilhando histórias novas com vocês. Aguardo a sua história para estar contando aqui no nosso podcast, tá bom? Porque sem a sua história, o nosso podcast não acontece. Você pode estar enviando a sua história no contato istoereal@gmail.com. Pode estar enviando no nosso WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do episódio, tá bom? E você pode estar entrando lá no nosso site istoereal.net.br. O nosso Instagram e o nosso YouTube é @istoerealpodcast, tá bom? Você pode estar nos seguindo. No nosso site, você vai encontrar o link de todas as nossas redes sociais. Se você clicar em cada um, você já cai direto em cada uma, tá bom? Muito obrigada por ter escutado até aqui. Um grande abraço. Aguardo a história de vocês, que eu vou ter o maior prazer em estar contando ela aqui, tá bom? Independente da história, tá, gente? Todos nós temos uma história para contar, tá bom? Então, até a próxima. Um beijo no coração, gente. Até mais. Oh, so bad.